Hoje vamos falar sobre a Igreja. Quanto é que nós amamos a Igreja? E quando falo Igreja, não falo a Igreja da Gafanha da Nazaré. Falo a Igreja de Jesus Cristo. Quanto é que nós estamos dispostos a sofrer e a dar-nos pela Igreja? Eu gostaria de mostrar aqui um exemplo desta revista de maio e junho da Voz dos Mártires, deste ano, que fala sobre um pastor na Índia. Eu não vou dizer o nome dele todo, senão eu vou estar a desonrar o nome dele, porque vou dizê-lo mal. Mas é o pastor Gideão, se assim se pode dizer. Ele foi assassinado em 2018, encontrado morto em sua casa. E qual foi o seu crime? Foi ter cristãos de castas inferiores, porque os irmãos certamente sabem que na Índia há uma divisão das pessoas por castas, não se podem misturar essas pessoas. E este irmão, o crime dele foi exatamente aceitar numa zona de uma casta superior irmãos de uma casta inferior. E os habitantes daquela zona então ameaçaram-no, mas ele continuou a abrigar esses irmãos, a aceitá-los na igreja e pagou o preço com a própria vida por amar a Igreja de Deus. Por amar esta Igreja inclusa, que não faz distinção de castas, não faz distinção de cores, não faz distinção de etnias, de culturas, mas que é o aglomerar, o ajuntamento de tudo isso num só corpo, numa só família. Irmãos, hoje vamos olhar para este projeto de Deus, que é a Igreja. E como é importante a Igreja nos planos de Deus, e ela tem um momento na história para acontecer, e por causa dos planos e da vontade do Senhor, e nós estamos incluídos, nós somos parte deste plano, fazemos parte da Igreja. Então vamos olhar para Efésios, como temos vindo a ler até aqui, capítulo 3, e só para relembrar, no capítulo 2, verso 1 a 10, Paulo faz um raio-x da nossa salvação a nível individual, quem nós éramos, mortos, em delitos e em pecados, influenciados pelo mundo, por Satanás, pela nossa carne, filhos da ira, estávamos completamente desgraçados. E no versículo 4 Paulo diz: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, por causa do amor com que tanto nos amou, Ele enviou o seu Filho e para nos salvar. Deus agiu em nosso favor. E vimos depois, no versículo 11 ao 22, Paulo continua a falar da obra de Cristo, não agora a nível pessoal, mas a nível coletivo. E diz que esta obra reconciliadora de Jesus Cristo uniu judeus e gentios numa só família. São um só, dos dois fez a paz entre eles e Deus. E hoje nós vamos olhar um pouco melhor acerca deste plano de Deus que era a sua Igreja. Então vamos ler Efésios capítulo 3, verso 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim,
o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aqui a palavra do Senhor. Paulo estava preso em Roma, preso por causa de um efésio. Interessante. Paulo estava preso em Roma, porquê? Porque tinha ido para Jerusalém com Trófimo, um efésio, e os judeus viram-no andar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, com Trófimo, e acusaram-no falsamente, foi uma fake news que se lançou nas redes sociais de Jerusalém, que disse que Paulo tinha levado um gentio para dentro do templo. E por causa disto houve tumulto, os judeus queriam matar Paulo. Paulo, no meio de alguns acontecimentos que os irmãos podem ler em Atos, apelou para César, porque era cidadão romano, e então ele vai para Roma, é preso em Cesareia, 2 anos, depois vai para Roma, e em Roma ele escreve a carta aos Efésios. Não só aos Efésios, mas escreve outras, mas escreve esta também. E é interessante que tudo começa exatamente por causa de um efésio que estava com Paulo. Um gentio que, por causa das notícias falsas, originou todos aqueles acontecimentos que levaram Paulo preso a Roma. E Paulo está aqui a dizer, ele está, de certa forma, a continuar ou a desenvolver esta doutrina que ele falou anteriormente, judeus e gentios. O relacionamento entre os dois. Os irmãos sabem, como já vimos a semana passada, judeus não se davam com gentios. É interessante perceber que um judeu, um pai e uma mãe judia, quando um filho ou uma filha casava com um gentio, os pais faziam um funeral simbólico. Dizer, meu filho, minha filha morreu. Faz-me lembrar que o meu pai conta que quando se converteu, a minha avó disse para mim, morreste, ou não és mais meu filho. Acabou-se. Né? Mas o judeu levava isto muito a sério. Para mim, morreste. Então havia este conflito e Paulo está a trabalhar este assunto da unidade entre judeus e gentios e os dois em um só corpo, com Deus por meio de Jesus Cristo. E ele agora vai falar da sua comissão, da sua revelação deste mistério que estava oculto. E eu aqui quero esclarecer já algumas palavras. A primeira delas, dispensação. Que não vem de dispensa, interessante, ou a dispensa vem de dispensação. Porquê? Porque a palavra grega é oikonomia, que é de onde vem a nossa economia. E refere-se ao trato, ao plano, à administração de alguma coisa. E Paulo está aqui a falar desta administração de Deus. E outra palavra importante é mistério. Nós, na nossa cultura em Portugal, o que é que nós, quando ouvimos isto é mistério? Até ouvimos, na Igreja Católica falam muito, mistério da fé, mistério... Porquê? O mistério é uma coisa que está oculta, que ninguém entende, uma coisa transcendente. E nos ritos pagãos era algo enunciado aos iniciantes, os mistérios de uma religião superior, de uma coisa superior. Porém, mistério no Novo Testamento é uma revelação dada, é uma verdade que estava oculta, mas que foi revelada e agora é conhecida por todos. E é este o mistério, não é algo oculto, transcendente, que só alguns iluminados têm acesso, mas é uma verdade que estava oculta e caso Deus não a revelasse, ninguém a entenderia. Mas Deus revelou e ela agora é clara aos nossos olhos. Então Paulo, verso 1 e verso 13, ele vai animar os Efésios e vai dizer, vale a pena, não fiquem tristes.
Eu estou preso por uma boa causa, assim como este irmão, o pastor Gideão, morreu por causa de castas, porque viu o valor da igreja e desta unidade. Assim Paulo também viu, vale a pena estar preso por esta verdade, por esta rica e preciosa verdade. Judeus e gentios são um só. Agora gentios têm acesso como os judeus tinham. E Paulo desgastava-se. Ele diz então no verso 1, por esta causa, Paulo, esta causa é o quê? Aquilo que ele disse anteriormente, a unidade entre judeus e gentios. Por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Roma. É isso que ele diz. Ele estava efetivamente preso em Roma, mas para Paulo não era a prisão em Roma que contava. Paulo diz, eu sou prisioneiro não de César, não dos judeus, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele sim é que me mantém preso e eu quero estar preso a Ele. Por causa de quê? Por causa do amor a vós, gentios. Paulo está a sofrer, é aquilo que ele diz em Timóteo. Eu estou disposto a sofrer tudo por causa dos eleitos. E diz ainda, eu posso estar algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Como ele diz aos Filipenses, que era a mesma prisão, eu estou preso, não sou eu que estou preso, a guarda pretoriana é que está presa a mim. Eles vão ter que gramar com o Evangelho todos os dias. Era esta mudança de pensamento que Paulo tinha. Não era ele que estava preso. Ele era preso, sim, mas de Jesus Cristo, não de Roma. Por isso ele diz no 13, portanto vos peço, ou seja, à luz da verdade que ele vai dizer antes, não desfaleçais nas minhas tribulações, não andem preocupados com as minhas tribulações. Eu estou disposto a desgastar-me e a morrer por esta verdade, que vocês agora são família de Deus. Então ele do 2 ao 5, ele vai falar acerca da revelação. E ele diz, se é que tendes ouvido, ou uma vez que tendes ouvido, não está a pôr em causa se eles já ouviram ou não. Eles ouviram. Mas uma vez que vocês já ouviram, a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ou seja, este plano de Deus em ministrar aos gentios foi dado a Paulo. E ele diz que isto foi uma revelação que lhe foi dada. Não foi algo que ele descobriu aos pés de Gamaliel, não foi algo que ele descobriu pelos estudos do Antigo Testamento, por um êxtase, ele descobriu porque Jesus Cristo lhe revelou. Vamos olhar pelo menos uma vez que nós temos registada em Atos, capítulo 26. Em Atos 26... Verso 15, diz assim a palavra de Deus. Atos 26, 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e converteres as trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus aqui deixou bem claro, preto no branco, a Paulo, qual era a missão dele. E não estava a chamar. Foi o primeiro confronto que Paulo teve com Jesus diretamente, quando Paulo caiu ao chão, não caiu do cavalo. No texto nunca diz que ele caiu do cavalo, caiu ao chão. E teve este encontro com o Senhor deixa logo claro de início. Tu é para ir para os gentios. Então Paulo diz que sim, ele teve conhecimento deste mistério, desta nova ideia, deste novo plano de Deus, desta nova administração de Deus. Ele teve conhecimento deste mistério porque lhe foi revelado. Foi Jesus Cristo que lhe revelou. Pelo que, verso 4, quando ledes, ou seja, uma vez que eu recebi este mistério, então vocês já entendem que quando eu escrevo alguma coisa a respeito de Cristo, eu não estou a falar
de mim mesmo. Eu estou a falar da revelação que tive. É isso que ele diz. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento acerca do mistério de Cristo. Ou seja, podem perceber que aquilo que eu sei, aquilo que eu já vos transmiti até antes, no capítulo 1, no capítulo 2, foi Jesus Cristo que me revelou a mim. Diz o qual, ou seja, Cristo, o qual em outras gerações, este mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Interessante, Paulo deixa aqui claro que eu não sou o último pacote da bolacha, não fui eu que recebi sozinho esta revelação. Esta não é uma revelação particular a Paulo, só de Paulo. Não, outros apóstolos e profetas já tinham recebido esta revelação. Nós olhamos para João 10,16 e Jesus diz lá aos discípulos, antes da sua morte e ressurreição, que tinha outras ovelhas de outro aprisco e convinha trazê-las. Para quê? Para que fossem as duas, um só rebanho e um só pastor. Então, esta verdade Jesus já tinha dito aos discípulos anteriormente. Pedro foi quem abriu as portas. A quem? Aos judeus e aos gentios. Foi ele que pregou o primeiro sermão aos judeus e o primeiro sermão aos gentios. E se nós lermos a narrativa de Atos, esta compreensão de que gentios e judeus são integrados vem antes de Paulo ter esta revelação. Jesus, quando comissionou os discípulos, ele disse o quê? Ele disse, eis que aguardai em Jerusalém até que do alto venha poder, para quê? E sereis minhas testemunhas em Judeia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Quando Jesus Cristo dá a grande comissão é para ir aos gentios. Então, esta verdade já tinha sido revelada, não foi uma revelação exclusiva de Paulo, mas outros já tinham recebido esta revelação. E, irmãos, aqui é importante, isto não é ideia de homens. Igreja não é ideia de homens. Igreja é ideia de Deus, é plano de Deus. E qual era este mistério, então, que foi revelado a Paulo e que foi revelado aos discípulos e apóstolos? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Este era o grande mistério. Isto era algo que nunca ninguém tinha pensado. E nós dizemos assim, mas como? O Antigo Testamento está cheio de referências aos gentios, não é? Olhamos para os Salmos, vemos a convocação para os gentios louvarem a Deus. Olhamos para os profetas e vemos que os gentios vão ser abençoados por Deus. Olhamos para Gênesis e vemos a Deus a falar a Abraão, a dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como é que isto nunca tinha sido dito aos judeus? Bem, havia claramente a ideia de que os gentios iriam ser abençoados. Mas de que gentios e judeus agora eram um só corpo, uma só família, nunca tinha passado pela cabeça de ninguém. Uma coisa é os gentios beneficiarem do povo de Deus, de Israel. Uma coisa é os gentios serem abençoados, não é? Outra coisa é eles fazerem parte. E Paulo diz aqui, este é o mistério. Os gentios são agora co-herdeiros. Vão herdar a mesma coisa que os judeus. Não vão herdar, não têm uma herança à parte. Não é uns filhos e outros bastardos. Gentios e judeus são herdeiros das mesmas riquezas. São membros do mesmo corpo. Não são dois corpos, mas um só corpo. E são co-participantes da promessa. As promessas dadas ao povo de Deus agora pertencem aos gentios também. Isto foi algo que nunca passou pela cabeça de ninguém. Igreja é o plano e o projeto de Deus. É o plano de unir e reunir numa só família, num só corpo, num só edifício, judeus e gentios de todas as tribos, línguas, povos e nações, unidos num só
corpo. E Paulo, agora do 7 ao 9, ele falou da revelação que teve, do 2 ao 5, ele falou do mistério em si, do verso 6, e do 7 ao 9 ele vai falar da comissão que ele teve. E aqui sim há uma particularidade. A todos foi revelado o mistério, mas Paulo foi comissionado de uma forma especial para levar esta mensagem. Ele diz, do qual, este Evangelho, por meio de Cristo Jesus, em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Paulo diz, Deus comissionou-me, Deus chamou-me para fazer esta obra de levar o Evangelho. Notemos que há uma diferença entre Evangelho e mistério. Evangelho anuncia ou proclama o mistério, que é agora tu podes fazer parte do povo de Deus. Isto é uma boa notícia. Isto é o Evangelho. Agora qualquer um que crê em Jesus pode fazer parte do povo de Deus. E Paulo diz, a mim me foi concedida esta graça, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. E verso 8 ele diz, a mim, o menor de todos os santos. Paulo era a pessoa menos provável, ou a pessoa mais improvável para levar esta notícia. Lembrem-se, Paulo era um fariseu, um judeu puro sangue. Era alguém que arrastava os crentes das suas casas e os obrigava a blasfemar de Jesus Cristo, a negar a Jesus. Nós estamos a falar de um homem que se agradou e consentiu com a morte de Estevão. Estamos a falar de um homem que fazia tudo para destruir os cristãos. E agora é este mesmo homem, transformado por Jesus Cristo, que diz, a mim, o menor de todos os apóstolos, Deus me concedeu o quê? Esta graça de pregar aos gentios. Irmãos, imaginem aqui a figura de dois filhos com uma boa notícia para dar aos seus pais. Eu posso imaginar já o seguinte cenário. Susana, dia 17, esta semana, vai saber se é menino ou menina. E imaginem que ela dizia ao Miguel e à Ruth, o que é que era. E os dois queriam vir ter comigo para me contar. Imaginem que eles estariam melancólicos, tristes ou a ferver para me contar a verdade. Para me dizer se era menino ou se era menina. Como é que os irmãos imaginam que eles estariam? Alegres, felizes, contentes por terem aquela novidade para me contar. E Paulo é assim que ele reage. Ele está a dizer, a mim, eu que era desprezível, eu que andava atrás dos cristãos para os matar, para terminar com eles, a mim me foi concedida esta graça de anunciar esta boa nova aos gentios. De poder dizer aos gentios, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos romanos, poder dizer a todos, vocês agora também fazem parte ou podem fazer parte do povo de Deus. Isto são notícias maravilhosas e nós também temos esta responsabilidade. E às vezes parece que somos o médico, vamos dizer ao paciente que só tem mais 6 meses de vida. Dizemos esta boa nova do Evangelho com uma tristeza, com um medo, com um receio, com uma delicadeza, enquanto que devíamos o quê? Rejubilar. Dizer com alegria. Há perdão de pecados. Deus aceita-te na sua família. Basta creres em Jesus Cristo. Esta é a boa nova que nós devíamos dizer com toda a satisfação. No entanto, às vezes dizemos quase com medo de ferir a pessoa. E Paulo diz, a mim me foi concedida esta graça. Irmãos, e a nós também. E a nós também. Deus poderia enviar anjos do céu para falar do seu Evangelho. Deus poderia enviar seres celestiais para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Mas é da vontade de Deus que sejas tu e eu e cada um de nós aqui a anunciar lá fora as boas novas acerca de Jesus Cristo.
E Paulo diz, a mim me foi concedida esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas, ou seja, tanta coisa boa que Cristo nos dá. E quais são essas coisas boas que Cristo nos dá? Tudo aquilo que Paulo já falou anteriormente, no capítulo 1 e capítulo 2, o perdão dos nossos pecados, sermos perdoados por Deus, termos uma nova vida, termos a entronização vitoriosa das nossas vidas com Cristo, termos a certeza da ressurreição para a vida eterna, termos a paz com Deus uns com os outros, sermos reconciliados, sermos o lugar da habitação de Deus, sermos família de Deus, pertencermos ao reino de Deus. Isto são as insondáveis riquezas de Cristo que nós devemos anunciar ao mundo lá fora, que está sem Deus, sem esperança, sem Cristo, longe das promessas, longe do povo de Deus. E nós temos esta oportunidade de anunciar, de pregar, de proclamar as boas novas. E não é só proclamar. Paulo diz no verso 9, e é manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Não é só falar do Evangelho, é também trazer à luz este mistério. Esta notícia que estava oculta desde a antiguidade, desde a eternidade. Esta notícia que judeus e gentios agora já não têm separação. Eu faço-me confusão igrejas messiânicas. Igreja é igreja. Não há igrejas messiânicas. Não há igrejas europeias, americanas, africanas. São igrejas. É a igreja de Jesus Cristo. Independentemente do resto. Nós construímos os muros que Cristo veio derrubar. Construímos as divisões que Cristo veio abolir. Cristo veio unir povos. E nós dividimos. Igrejas daqui, igrejas dali, igrejas dacolá. Então Paulo tinha este privilégio de pregar, de manifestar, de trazer à luz esta verdade de que agora há um só povo diante de Deus. Esta verdade que estava oculta em Deus, que criou todas as coisas. A Igreja de Jesus Cristo fazia parte dos planos de Deus antes de Deus criar o mundo. Imaginem só que Deus tinha um propósito. Antes de criar a matéria, antes de criar o homem, antes do homem cair, Deus já tinha planeado um novo homem, cuja cabeça era o seu Filho amado, Jesus Cristo. Fazia parte dos seus planos, mas Ele deixou em oculto. Para quê? Diz no verso 10, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu creio que aqui está a falar de anjos. E o que é que Paulo está a dizer? Olha, Deus deixou os anjos de queixo caído. Quando, ao final de 2 ou 3 mil anos de história, ao final, ou de 4 mil anos, perdão, ao final de milénios, para não errar, de história, Deus revelou que afinal só vai ter um povo, e não é um povo de judeus, é um povo de judeus e gentios unidos numa só família. E assim revelou aos seres celestiais, aos anjos, às potestades e autoridades nos lugares celestiais, como Ele é sábio em tudo aquilo que faz. E ele diz ainda no verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, era do plano de Deus que o Filho fosse exaltado, que Cristo fosse exaltado mediante a sua Igreja. Era este o propósito, que tudo encontrasse a sua razão de ser em Cristo Jesus, através do qual temos ousadia. Quem? Judeus e gentios. Através do qual, Jesus, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Irmãos, em Cristo, foi do plano de Deus, foi do projeto de Deus, que mediante Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício, não houvesse mais divisão,
mas havia um e só um acesso ao Pai, mediante o seu Filho. Um e só acesso, não os judeus, mediante as suas leis, as suas cerimónias, os seus rituais, nem os gentios sem essas coisas, mas fora tudo isso, os dois agora têm o mesmo acesso ao Pai, mediante Jesus Cristo. Queridos irmãos, algumas aplicações. Primeiro, aprendamos a olhar para a história segundo a perspectiva bíblica. Os homens olham para a história segundo os poderes, as potências mundiais, né? Os grandes homens da história. E nós olhamos para a história olhando para a Igreja de Jesus. Deus age na história mediante a sua Igreja, através da sua Igreja. A Igreja de Jesus Cristo tem um papel na história deste mundo, na vivência deste mundo, de ser sal, de ser luz, de evitar a corrupção total deste mundo. Nós temos um papel importante neste mundo, como Igreja de Jesus Cristo. É do propósito de Deus reunir pessoas de todos os lugares, não importa os passados, não importa os crimes, não importa tudo aquilo que aconteceu. É do intento de Deus reunir pessoas de todos os lugares, de todas as classes, de todas as etnias, num só e único povo. Também devemos perguntar, nós fazemos parte deste grupo, deste povo? Porque devemos ter em mente, pertencer à Igreja Evangélica da Gafanha de Nazaré não significa pertencer à Igreja de Jesus Cristo. São coisas diferentes. A pessoa pode andar anos a pertencer à Igreja Evangélica da Gafanha de Nazaré, sem nunca pertencer à Igreja de Jesus Cristo. O que é que te leva a crer que tu pertences à Igreja de Jesus? É estares aqui há muitos anos? É teres sido batizado, teres feito uma oração lá atrás? É teres uma função na igreja, um cargo, uma coisa, uma responsabilidade? O que é que te leva a crer? O que é que te garante que tu pertences à Igreja de Jesus Cristo? Não confundamos as coisas. Só fazem parte deste povo a Igreja de Jesus aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, que foram verdadeiramente lavados e purificados com o seu sangue. Os seus pecados foram perdoados e agora vivem em novidade de vida. Que as velhas paixões já passaram e agora há um novo homem e uma nova mulher. Não é garantia. O estares aqui não é garantia de que pertences à Igreja de Jesus Cristo. Agora deixa pôr o inverso. Se tu pertences à Igreja de Jesus Cristo, certamente terás prazer e alegria em estar aqui, na Igreja local. Na manifestação desta Igreja universal, a expressão visível é a Igreja local. Em terceiro lugar, amar a Igreja é amar aquilo que Deus ama. Irmãos, a Igreja é um projeto de Deus, é plano de Deus para a humanidade e que vai por toda a eternidade. E como é que nós podemos não amar a Igreja? Irmãos, se alguém odiar os meus filhos, odeia-me a mim. Isso é, como se costuma dizer, trigo limpo, farinha amparo. Se alguém odiar os meus filhos, odeia-me a mim. E estou certo que todos os pais que aqui estão sentirão a mesma coisa. Então como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os seus filhos? Irmãos, se odiarem e fizerem mal à minha esposa, estão a fazer mal a mim. Como é que nós podemos dizer que amamos a Jesus se não amamos a noiva de Jesus Cristo? Irmãos, Deus tem o prazer na Igreja. Deus criou a Igreja e nós devemos amar a Igreja. E amar a Igreja é amar irmãos que às vezes não nos vão agradar. É amar pessoas cheias de defeitos como nós. Mas é amar aqueles por quem Cristo morreu, deu a sua vida para formar a Igreja. Em último lugar, como já falei, a Igreja é a ideia de Deus. A Igreja é plano de Deus, que começa neste mundo e vai por toda a eternidade. É interessante que a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, defende que fora da Igreja não há salvação.
como se a Igreja fosse meio de salvação. Não é. Nós não concordamos com esta afirmação. Nós não concordamos com a afirmação de fora da Igreja não há salvação. Como se a Igreja fosse salvadora. Mas, irmãos, devemos tomar nota. Fora da Igreja não há salvos. Fora da Igreja não há salvos. Ninguém vai ter a vida eterna que não pertença à Igreja. Se nós achamos que queremos ter, ou que temos um relacionamento com Deus, que somos filhos de Deus, automaticamente nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo, que se expressa na Igreja local. Não estou a dizer que quem não está aqui ou na Igreja local onde se reúne não é filho de Deus, não é isso. Mas, irmãos, fora da Igreja universal não há salvos. Os salvos estão na Igreja, fazem parte da Igreja. Não é pela Igreja que o homem é salvo, mas o salvo não vive fora dela. E isto tem implicações muito práticas para nós. A expressão na terra da Igreja Universal é a Igreja local. Esta, Gafanha, Nazaré, São Jacinto, Aveiro, Pardelhó, Cacia e outros lugares. Reunirmos-nos como corpo de Cristo, servir a Deus, servindo a comunidade e os santos, servindo os incrédulos, é propósito de Deus para nós. Não podemos colocar na periferia aquilo que Deus coloca no centro, a sua Igreja. Igreja é plano de Deus, é propósito de Deus. Deus ama a sua Igreja. E nós, como Igreja, devemos também amar a Deus, servi-lo, sendo e vivendo como Igreja. Eu peço aos irmãos que abram e termino com esta leitura, Atos 20. Atos 20, 28. Eu vou esperar que todos abram. Atos 20, 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Amemos a Igreja, vivamos a Igreja. Que o Senhor nos abençoe.